Bom dia a todos. Então, estamos dando início a mais um seminário do Observatório Militar da Praia Vermelha. Esse é o nosso primeiro seminário do corrente ano e nós vamos tratar sobre o assunto da situação atual do conflito entre Israel e Hamas. E teremos a participação do Coronel Migon, do Coronel Paulo Filho e do Professor Sandro, que irão colaborar conosco nesta manhã, passando as suas informações, as suas análises e as suas perspectivas de futuro sobre o atual conflito Israel-Hamas. O nosso seminário vai se desenvolver da seguinte forma: os palestrantes terão até 30 minutos para a apresentação de suas palestras, começando pelo Coronel Migon, em seguida o Coronel Paulo Filho e terminamos com o Professor Sandro. A partir daí, nós vamos dar 5 minutos de intervalo e voltamos para os debates. Gostaríamos de destacar que já está, desde o momento, aberto o chat do Zoom. À medida que os senhores forem assistindo às apresentações, podem colocar as perguntas de vocês no site para que a gente possa fazê-las quando voltarmos para os debates. Desde já agradeço a participação de todos que já estão na nossa sala e que tenhamos todos um bom seminário nessa manhã e que a gente consiga adquirir mais conhecimento sobre o tema que será apresentado. Eu vou desde já iniciar as nossas apresentações, passando a palavra para o Coronel Migon. Bom dia, Migon, a plateia está com você. Bom dia, meu cordial bom dia para todos, para o professor Sandro, Coronel Paulo Filho, Coronel Mega, todos os que organizaram aí esse evento. Agradeço pelo convite, pela oportunidade. Eu vou tentar fazer uma apresentação mais ampla, tentando algumas reflexões num cenário mais abrangente, num cenário maior. Eu falo em nome próprio, trabalho no Núcleo de Estudos Estratégicos do Comando Militar do Sudeste, essa imagem de fundo até mostra esse quartel-general, mas obviamente eu falo em nome próprio, eu falo como docente do programa de pós-graduação, enfim, gostaria de passar algumas impressões pessoais com relação a isso. O primeiro ponto que eu acho importante da gente entender no contexto maior é que nós estamos, no momento, enfrentando aí uma dicotomia muito grande no cenário internacional entre o que a gente pode chamar, de modo geral, de globalistas e, na outra vertente, os soberanistas. Então, a gente tem alguns movimentos mais recentes nesse tabuleiro da ordem internacional, reforçando o papel central do Estado-nação, uma corrente mais realista, os meus interesses primeiros, e a gente tem isso muito capitaneado aí, nós vamos chegar num detalhe, na parte dos Estados Unidos da América com a nova administração do presidente Trump. E na outra ponta, a gente tem o time que aposta na concertação internacional, que aposta na união de esforços, que de forma geral tende a entender organizações multilaterais, organizações plurais como responsáveis pela segurança internacional. Esse é um dilema de fundo que traz muita instabilidade para o ano de 2025. Então, a gente tinha muito mais assertividade para trabalhar as coisas e fazer reflexões em 22, 23, 24, do que a gente tem para fazer em 25. Então, o mundo está em transformação no que concerne às relações internacionais e no que concerne especificamente aos desafios de segurança internacional. Esse é um primeiro ponto. Quando a gente olha os atores envolvidos nesse desafio contemporâneo em Gaza, a gente tem uma sociedade internacional que também está com outras atenções. Então, além desse movimento 2025, a gente tem todo um desafio na mesa hoje chamado Ucrânia. Esse desafio é importante porque ele altera o apetite para Gaza dos europeus, por exemplo. Muda parte do esforço francês, muda parte do esforço alemão, muda parte da atenção da União Europeia. Então, a gente tem os Estados Unidos com um novo modelo, a gente tem uma União Europeia dividida com temas muito mais presentes, rearranjos na Organização do Tratado do Atlântico Norte, rearranjos nas relações euroatlânticas. Então, a gente tem uma estabilidade política bastante importante no cenário internacional. A Organização das Nações Unidas, que é um outro ator-chave aqui para o nosso conflito de Gaza, já vinha sofrendo uma série de críticas pela ajuda humanitária, crítica pelos recursos financeiros que eventualmente foram desviados, de fato foram desviados para apoio ao Hamas e outras estruturas. Então, ela já tinha uma série de críticas associadas à sua ação no terreno. Essa mesma Organização das Nações Unidas também já tem uma crítica conceitual, Bobbio lá disse, é o terceiro ausente, não consegue impor
paz, nem, aspas, soberania num sistema internacional de coordenação. Mas agora essa ONU também vem, aspas, atacada em função de ser, obviamente, um modelo de globalização, ser um modelo globalizante, ser um modelo de concertação na sociedade internacional. Então, quando a gente tem essa ruptura, ou pelo menos essa tensão entre os modelos centrados no Estado e os modelos centrados nos organismos multilaterais, a gente tem de novo um ator-chave desse problema com alguma disrupção para entrar no terreno nesse momento. Então a gente começa olhando que o conflito não é só o conflito no sentido de como ele se encontra no terreno, né? A gente tem que fazer uma análise um pouco maior com relação aos grandes atores que têm interesse nisso. O presidente Trump acabou de fazer uma proposta que privatiza toda a faixa de Gaza, cria estruturas internacionais de lazer, cria um grande resort no território, e que, por exemplo, foi imediatamente combatido pela União Europeia, tem um plano do Egito de outro encaminhamento. Então, a gente tem que... Os desafios do cenário internacional mais amplo interferem no cenário regional, que interferem no cenário específico em Gaza. Acho que esse é um ponto também. Quando a gente olha aí para fechar esse quadro maior, mais externo, mais perimetral dessa reflexão, a gente deve também pensar um pouquinho no papel de Rússia e no papel de China. E, obviamente, não é um desafio central para esses países, não estão imersos no desafio de Gaza, mas acompanham como grandes atores internacionais, como membros do Conselho de Segurança, e têm uma posição assim de antagonismo e de contraponto às propostas dos Estados Unidos da América nesse momento e de vigilância às propostas da União Europeia e às propostas da ONU. Então, a gente tem, são países asiáticos ou euroasiáticos estão um pouco mais atentos a esse conflito sem ter um grande envolvimento. Então, esse é o cenário mais externo, mais perimetral da forma que eu enxergo ele, e a gente tem que olhar para ele. Depois a gente tem um cenário mais regional, a gente tem que prestar atenção na influência do Irã nesse processo, na dicotomia Irã-Israel, no apoio do Irã velado ou ostensivo a diversas organizações na área, entre as quais o Hamas, por exemplo, é um ponto importante. Nós temos o papel do Egito, que com fronteira tem uma pressão muito grande de refugiados, é uma equação muito importante para o Egito, é vizinho de Israel, é vizinho da faixa de Gaza, tem todo um reflexo de fluxo humanitário, é também uma fronteira porosa, uma fronteira onde a gente tem atravessamento de armamento, atravessamento de ajuda humanitária, atravessamento de uma série de elementos fundamentais para a área da faixa de Gaza. Então, a gente tem um Egito tentando liderar algumas opções de reconstrução, alguns modelos de trazer segurança para a área. Temos os tradicionais parceiros do Oriente Médio, Arábia Saudita, Jordânia, Líbano, são países que têm atenção direta, têm diásporas palestinas na área. Nesse momento, me parece que o importante desses atores regionais é a aceitação unânime de que temos que ter dois modelos de solução para Gaza. Nós temos que ter um Estado que consiga administrar os interesses de Israel e que consiga administrar os interesses da Palestina. Nós temos que... A solução passa por aí. O consenso regional ele é contrário à ideia de, aspas, esterilização da faixa de Gaza ou de remoção forçada dos efetivos populacionais da faixa de Gaza. Quando eu falo isso, eu costumo referir que a gente tem que ter uma moldura conceitual do que é Gaza, né? Gaza é Belo Horizonte, é a mesma dimensão territorial de Belo Horizonte, aproximadamente os efetivos populacionais. A gente tem toda essa comoção internacional, a gente tem todo um repertório de informações sobre essa posição, mas nós estamos falando de um espaço que ele tem o mesmo desafio que uma grande metrópole brasileira e nem das maiores, é a quarta metrópole brasileira. Então a gente está falando de uma estrutura populacional importante, a gente está falando de uma estrutura de serviços importante, a gente está falando que a reconstrução de um espaço do tamanho de Belo Horizonte envolve um volume de recursos e tem que ter financiamento de diferentes atores para conseguir lograr isso. Então a gente tem que olhar esse entorno regional e a busca de soluções e as parcerias possíveis, ou pelo menos os interesses que influenciam esse desenho, para a gente chegar propriamente no conflito entre Israel e o Hamas. Quando a gente fala de conflito Israel e Hamas, a gente já tem também que entender que é um conflito de um Estado em relação a uma organização. Então já é um conflito do século XXI, já é um conflito contemporâneo, a gente já está
falando de assimetrias que envolvem um outro tipo de guerra, um outro tipo de resposta, né? É incontornável que a gente tenha um volume de desafios militares nessa área, mas também tem um volume de desafios humanitários e também tem um volume de desafios logísticos. Então, acaba sendo o que a gente chama aí uma operação complexa, uma operação que envolve diferentes vertentes do poder dos atores, dos estados, enfim, para tentar buscar sua solução. Eu acho que esse é um ponto incontornável. E aí a gente chega num momento específico que nós estamos vivenciando, passado ano e meio do atentado do Hamas, do início desse conflito, dessas hostilidades, a gente entra numa fase de cessar fogo, a gente entra numa fase de tentar compor, de algum modo, mecanismos de estabilização da tensão nessa área que permita um próximo passo, um próximo movimento. É um conflito histórico, é um conflito com aspectos culturais, com aspectos religiosos, é um conflito com regras muito fluidas, um Estado, como Estado-nação soberano, que depende de autocontenção para determinadas ações, uma organização que, no limite, ela recebe algumas classificações como organização terrorista por uma parte dos Estados nacionais, por outros, independente de não ser terrorista, mas é uma organização, não é um Estado membro, então tem uma fluidez com relação a isso, usa muito conceito de guerra no meio do povo, constrói muitas infraestruturas bélicas entremeadas com infraestruturas de assistência à população. Os subterrâneos ficam em áreas extremamente populosas, em centros escolares, enfim. Isso são pontos também que a gente deve refletir nesse conflito. Então, a gente tem que, entre a pressão de Israel e a pressão do Hamas e as tensões desses 15 meses de conflito, a gente tem realmente uma população que sofre no seu dia a dia com relação a isso. Parte dessa população é simpatizante do movimento, mas parte dessa população é a população normal do seu dia a dia de vida, de qualidade de vida. Acredito que no dia a dia das operações, esse é um conflito que foi o meu último ponto quando eu contribuí com o MPV, tratei mais das operações militares. No dia a dia das operações, talvez o conflito de Gaza nos traga menos disrupção, nos traga menos inovação, nos traga menos avanço de doutrina operacional, de doutrina militar, do que, por exemplo, o conflito da Ucrânia. Se a gente faz um paralelo, o conflito da Ucrânia tem criado, aspas, uma revolução tecnológica, uma revolução doutrinária em dimensões muito maiores do que o conflito em Gaza. O conflito em Gaza ainda segue uma cartilha mais tradicional, uma cartilha de combate urbano, uma cartilha de áreas de exclusão, uma cartilha de combate convencional versus combate de resistência, e isso são desafios que as forças estão bastante treinadas. As forças de defesa de Israel estão bastante treinadas nesse ambiente operacional, assim como os militares ou guerrilheiros, ou a forma que se enquadra, dos combatentes do Hamas também estão extremamente habituados com o ambiente operacional e a esse modelo de guerra que aperta, no fundo, a própria população, a própria estrutura local. Eu fiz uma série de tópicos aqui para desenvolver o meu raciocínio, queria só tentar recuperar alguns deles para ver se não deixei escapar nada, mas acho que essas são as principais ideias. O novo desafio dos Estados Unidos, a presença da administração Trump, um modelo mais centrado no America First, um modelo mais centrado em criar um interesse americano acima de tudo, um rompimento com a tradição dos Estados Unidos da América naquela área, planos anteriores, presidentes anteriores que se preocuparam em construir uma estrutura um pouco mais no sentido de estabilidade, um pouco mais no sentido de tensões controladas dentro de acordos de paz. A gente tem agora uma proposta um pouco mais unilateral. Nós temos algumas discussões dos Estados Unidos com parte dos atores em presença, mas talvez atropelando outros atores em presença. A parte da União Europeia tem interesses na área, tem tradições de diásporas da União Europeia para com o espaço do Oriente Médio, mas uma União Europeia fragmentada, esse é o ponto principal. Dos atores regionais eu destaquei o Egito, mas Arábia Saudita, Catar também são países com interesse na negociação, contribuíram com as negociações de cessar-fogo, contribuem financeiramente para a reconstrução de Gaza.
para a Arábia Saudita, Catar e Egito, interessa que essa população permaneça na faixa de Gaza, interessa diminuir as tensões dentro do seu próprio território. A diáspora, a partir da faixa de Gaza, traz instabilidade também para esses regimes de governo locais. Isso é um ponto dessa equação. O Líbano, um Estado-nação, um país que não tem controle sobre o seu território, existe um volume de milícias dentro do território, o Hezbollah particularmente atuando com uma liberdade muito ampla dentro do território do Líbano. Isso prejudica as realizações de esforços na faixa de Gaza. Não há ligação direta com o tema, mas há ligação indireta com o tema, na medida que divide as forças de Israel, na medida que cria uma outra equação política nessa área. Sobre Israel especificamente, a gente deve comentar o alinhamento de Israel com os Estados Unidos, uma parceria clássica, uma presença, uma influência muito forte do sionismo no Estado americano, né? Muitos atores importantes, muitos políticos, muitos atores econômicos dos Estados Unidos vêm da tradição de ligação com Israel, é uma parceria muito antiga, é uma forma de manter os valores americanos, os valores ocidentais nesse espaço. Mas Israel também passa por tensões políticas domésticas importantes, um regime mais à direita, um regime mais instável, um regime onde a população cobra muito a resposta dessa liderança dentro do conflito. Determinados níveis de resposta acabam sendo, às vezes, exacerbados, acrescidos, em função da política doméstica, em função de amalgamar melhor os atores domésticos. Então, Israel passa, nesse período todo de guerra, por uma realidade interna de instabilidade política, o conflito em si amalgamando as forças políticas nacionais em busca de um ideal de unidade nacional e de resposta ao conflito. Já tem um distanciamento do primeiro dia de conflito que já permite reflexões amadurecidas. O comandante das Forças Armadas recentemente declarou a falha inicial dos sistemas de vigilância, dos sistemas de resposta, renunciou em função disso. Então, Israel já começa a fazer uma autocrítica do seu momento pré-guerra e início da guerra e as suas falhas iniciais na parte operacional, na parte militar, mas na parte política ainda não conseguiu sentar na mesa de uma forma melhor. Até as negociações são difíceis partindo dos conceitos, né? O Hamas explora mediaticamente cada movimento desse cessar-fogo, se fortalece com o cessar-fogo, usa suas estruturas subterrâneas, clandestinas de sustentação, nesses momentos de pausa, para recuperar a sua energia. Então, uma coisa é a gente discutir uma solução consensual Palestina-Israel dentro do território de Gaza. E a outra coisa é a gente discutir a permanência do Hamas dentro do território de Gaza. Então, parece que é importante que essa solução de paz pela frente gerencie uma contenção maior do Hamas, uma opção mais política do que uma opção militar que esse grupo vem usando ao longo do tempo, essa influência dele desequilibrando o território. Então, isso também faz parte dessa equação. Eu, em alguns momentos, tenho uma frase de uma primeira-ministra de Israel que eu particularmente sou muito aderente, né? Diz que a paz na região do Oriente Médio somente conseguirá ser implantada quando as mães árabes tiverem mais amor pelos seus filhos do que ódio pelos seus inimigos israelenses. Então, esse é parte do desafio. A gente não tem aqui um conflito de 15 meses, a gente tem aqui um conflito secular. E esse conflito secular passa por visões de mundos diferentes, entendimento cultural, entendimento religioso, entendimento de dia a dia, são segmentos muito distintos entre si, muito afastados. E isso necessita de um tempo maior de amadurecimento, de um tempo maior de contenção para ser resolvido. Então, essas eram as minhas reflexões iniciais. Eu acho que eu gastei aí 17 minutos, 18 minutos. Nós vamos ter algumas rodadas de moderação, onde a gente pode tentar explorar um pouco melhor algum ponto. E agradeço mais uma vez a oportunidade e aproveito para fazer a ponte e passar a palavra para o nosso colega Coronel Paulo Filho, do Centro de Estudos Estratégicos lá em Brasília. Bom dia, quem está nos recebendo aqui, Coronel Mega, lá do Observatório Militar da Praia Vermelha. Bom dia, Migon, prezado amigo. É sempre um desafio falar depois do Migon, oficial preparadíssimo do nosso Exército, e também professor Sandro. É uma mesa bem desafiadora para mim.
Cumprimento a todos que estão aqui junto com a gente. É sempre um prazer estar de volta às discussões no Observatório Militar da Praia Vermelha, que eu tive a alegria de ver nascer nos tempos que eu servia na ICEME. Eu vou compartilhar alguns slides que eu preparei. Eu espero que dê certo aqui. Deixa eu só. Ok, Paulo Filho, já tá visível aqui. Tá bem. Então, eu sou do Centro de Estudos Estratégicos do Exército, né, contratado como oficial prestador de tarefa por tempo certo. Mas, assim como o Migon, eu faço questão de ressaltar que eu falo exclusivamente em meu nome, como pesquisador, como analista. As minhas opiniões não podem ser de maneira nenhuma confundidas com as opiniões do Centro ou do Exército Brasileiro. Bem, o Migon já fez um sobrevoo, né, sobre as complexidades, do grande quadro, né, que envolve o conflito entre Israel e Hamas, né? E acho que vai ser um bom ponto de partida para essa conversa que eu vou ter com vocês, é, também focando num quadro mais amplo, né, não exclusivamente ao conflito é, que envolve diretamente as forças israelenses contra o grupo terrorista Hamas lá na faixa de Gaza, né? Mas sim diversos outros atores, como vocês podem ver aí na imagem, né? Cisjordânia, Líbano, Síria, Iraque, Irã, Iêmen, tudo isso compondo um grande quadro, né, de um conflito que não pode ser entendido de uma forma singular, como sendo somente um conflito na faixa de Gaza, de maneira nenhuma. Sempre bom a gente lembrar por que que o conflito, embora seja um conflito que remonta aí várias décadas, como bem lembrou o Migon, né? Já houve várias guerras entre israelenses e árabes naquela região. Essa a exacerbação da violência que nós estamos acompanhando e que hoje completam 521 dias, começou em razão de um atentado terrorista, né, de uma ação terrorista do grupo Hamas contra o território israelense em 7 de outubro de 2023, que redundou em 1.200 mortes, mais de 200 pessoas sequestradas, uma violência muito grande, chocante. Eu tenho certeza que a audiência que está aqui nos acompanhando se recorda das imagens, dos vídeos que foram divulgados das ações terroristas do Hamas em território israelense. Essas ações chocaram profundamente a sociedade israelense, despertaram um desejo de vingança mesmo, que redundou em tudo isso que nós estamos acompanhando, né? O governo de Israel não admite de maneira nenhuma, né, em seus objetivos políticos, que o grupo Hamas esteja em condições de permanecer na liderança política da faixa de Gaza ao término das hostilidades. E isso tem uma série de repercussões que nós vamos conversar nesses minutos e depois certamente nos debates, né? Bom, o Migon já falou, né, da faixa de Gaza, então é uma região muito pequena, né? 40 quilômetros aí de extensão, 41 quilômetros de extensão, uma largura média aí de 10 quilômetros, 9 quilômetros, no máximo 12 quilômetros de largura, uma área, como o Migon disse, comparável à região metropolitana de Belo Horizonte, mas, portanto, uma região pequena. Porém, uma região que abriga mais de 2 milhões de pessoas, né? O grupo terrorista Hamas utiliza essa configuração do terreno, essa configuração de um grande adensamento urbano, como nós podemos ver no exemplo da foto, né, para se misturar à população civil e, com isso, ganhar vantagens táticas às custas, né, dessa própria população que se vê envolvida na guerra, diretamente envolvida na guerra, né, tem suas casas, suas escolas, seus hospitais, né, todo o seu modo de vida, seus locais de trabalho, né, seus locais de convivência completamente destruídos pela guerra. Então, é uma guerra que tem um custo humanitário altíssimo, né, e nós não podemos nos esquecer disso. Bom, nós estamos, né, tentando fazer um balanço da guerra, né, como chegamos aqui, mas principalmente aonde estamos e tentar antever de alguma forma para onde nós vamos, né?
Então, como é que nós estamos hoje, né? Hoje terminou a primeira fase de um cessar-fogo que foi mediado aí pelos Estados Unidos, pelo Catar, e essa primeira fase do cessar-fogo previa em 6 semanas os terroristas do Hamas e dos outros grupos da faixa de Gaza devolveriam 33 prisioneiros sequestrados, né, israelenses, em troca aí de algumas centenas de palestinos presos no sistema prisional israelense, né? Isso aconteceu, mas a segunda fase, que estava prevista em prosseguimento, o Hamas devolver todos os sequestrados e Israel retirar suas forças militares completamente de Gaza, não aconteceu. Os Estados Unidos e Israel propuseram ao Hamas uma extensão da primeira fase, o Hamas não aceitou. E nesse momento o que nós vemos não um retorno ainda completo das hostilidades, né? Tem havido alguns ataques pontuais das forças israelenses ao território da faixa de Gaza, mas há um aumento da pressão, né? Então vocês veem aí a notícia que Israel deixa de fornecer eletricidade a Gaza, já bloqueou a ajuda humanitária. Ao mesmo tempo, nós estamos vendo a nova administração norte-americana, e o Migon fez questão de ressaltar com muita propriedade que esse quadro mais amplo não pode ser afastado do que nós estamos analisando, né? O governo Trump tem negociado diretamente com o Hamas. O presidente Trump fez algumas declarações na sua rede social, dizendo que, dando prazos ao Hamas, prazos esses que não foram cumpridos, né? Para que o Hamas devolvesse todos os sequestrados. Então, o fato novo é que o governo Trump está aparentemente negociando diretamente com o Hamas, sem a intermediação, né, sem a presença na mesa diretamente dos israelenses. E é isso que está sendo destacado nessa notícia que eu tirei ontem aí das mídias israelenses, né, do Trump atropelando o Netanyahu nas negociações da faixa de Gaza. O próprio negociador norte-americano disse que os Estados Unidos não representavam os interesses de Israel, né? Não eram prepostos de Israel que estavam defendendo seus próprios interesses na região. Bem, o conflito, como eu disse, né, não pode ser analisado fora a parte do restante da realidade das relações de Israel no restante do Oriente Médio, né? Então, tem também a questão da Cisjordânia, como vocês sabem, a faixa de Gaza administrada pelo Hamas e a Cisjordânia administrada pela Autoridade Palestina. Há uma tensão crescente na Cisjordânia e Israel tem feito ações, né? Então, tem aí a manchete: Israel envia tanques, né, carros de combate para a Cisjordânia pela primeira vez em 20 anos, né? Então, um aumento da presença militar na Cisjordânia, um aumento das ações dos colonos israelenses, né? Milícias lideradas por colonos israelenses contra palestinos na Cisjordânia. Então, um aumento, um incremento também das ações militares, da presença militar, um aumento das tensões também na Cisjordânia. Teve essa proposta, né, do presidente Trump para deslocar a população palestina da faixa de Gaza. E aí vocês veem algumas cenas de um vídeo que foi um vídeo feito com inteligência artificial que foi divulgado nas redes sociais do presidente Trump, né? Se fosse, na minha opinião, se esse vídeo tivesse sido feito, né, e alguém fez e deixasse por isso mesmo, né, e aparecesse na internet, seria mais uma dessas coisas que aparecem na internet e que somem. Só que o presidente Trump pessoalmente divulgou o vídeo, né? E quando ele pessoalmente divulga o vídeo, ele, de certa forma, ele está assinando, concordando embaixo com o teor do vídeo. Um vídeo, na minha opinião, de absoluto mau gosto, né? Absoluto mau gosto, aparece ali o presidente Trump, vocês veem aí a imagem, uma estátua dourada, também aparece um balão com a cabeça do Trump dourado,
Ali é o Elon Musk jogando dinheiro para cima, né? Ali à esquerda o Trump e o Netanyahu desfrutando na beira da piscina, na faixa de Gaza. É evidente que esse vídeo é de mau gosto, né? No momento em que a faixa de Gaza está completamente destruída. A proposta que o presidente Trump fez foi de retirar, né, os 2 milhões de pessoas daquela região. E essas pessoas iriam para, conforme nas palavras do presidente Trump, países de boa vontade, né, que seriam especialmente o Egito e a Jordânia. Imediatamente o Egito e a Jordânia negaram essa possibilidade, disseram que não iriam fazer isso, né, que os palestinos não seriam transferidos de local, que eles teriam que viver na Palestina, né? E aí o Egito fez, o Migon já fez referência, o Egito fez uma proposta de reconstrução da faixa de Gaza com a manutenção dos palestinos lá na região onde eles sempre moram, onde eles moram, né? Onde eles moram. Muito bem, então essa questão do dia seguinte, né, do que vai acontecer depois que as hostilidades na faixa de Gaza forem encerradas definitivamente, permanece em aberto, né? Qual é o objetivo político de Israel para a faixa de Gaza, né? A ideia dos dois estados, né, convivendo em harmonia, que parece ser uma ideia viável, pelo menos do ponto de vista moral, ela parece inviável do ponto de vista dos interesses de ambos, né? Há uma corrente política dominante hoje no governo, se não dominante, pelo menos muito influente no governo de Israel, que não aceita a questão dos dois estados. Isso foi muito acendrado, né? Esse sentimento foi muito impulsionado pelo atentado terrorista do dia 7 de outubro. E do lado palestino, o Hamas não aceita a existência de Israel, o Irã não aceita a existência de Israel, né? Bem, toda essa destruição, todo esse sofrimento, né, que a população de Gaza está sofrendo, isso é um fermento para as ideias terroristas, né? Isso vai levar uma geração de crianças e jovens palestinos na faixa de Gaza a não verem outra alternativa a não ser se juntar ao Hamas. Ninguém consegue tirar uma ideia da cabeça de uma pessoa, né? Uma ideia só sai da cabeça de uma pessoa se ela for substituída por outra ideia. Então, quando é que vai acabar o apoio ao Hamas? Quando as pessoas entenderem que não há, que existe uma outra alternativa melhor, né? Que existe uma outra possibilidade melhor. E não me parece que a destruição que está sendo causada lá na faixa de Gaza demonstre que há uma alternativa melhor a essa por enquanto, infelizmente. Bem, é, como eu disse, né, nós estamos tentando mostrar aqui que não se restringe, né, a questão à faixa de Gaza. Então, já falamos da Cisjordânia, tem a questão do Mar Vermelho, né? Então, os Houthis do Iêmen, né, aquela milícia fortemente apoiada pelo Irã, que vence a guerra civil no Iêmen, né, pelo menos na porção ocidental do país, né, na capital, tomou conta da administração do Iêmen, é, iniciou uma série de ataques aos navios mercantes que vinham pelo corredor lá do Canal de Suez, Mar Vermelho, né, Estreito de Bab el-Mandeb, Golfo de Aden, né, e causou enormes prejuízos ao comércio internacional, né? Então, essa manchete, o comércio global através do corredor comercial do Mar Vermelho caiu 60% entre outubro de 2023 e dezembro de 2024. Então, causando um enorme prejuízo, né, à navegação mercante global, que muitos navios tiveram que optar pela circunnavegação pelo sul da África, né, pelo itinerário saindo da Europa, passando pelo sul da África, Cabo das Tormentas, para chegar ao Oceano Índico, aumentando em muitos dias a viagem e em alguns milhares de dólares os fretes, os seguros, etc., né? Os Houthis chegaram a afundar, se não me engano, 2 ou 3 navios e atacaram vários navios ao longo desse período. E para mim é muito interessante essa manchete, né?
Em 15 meses, a Marinha americana disparou mais mísseis de defesa antiaérea, né, mais mísseis contra os mísseis e drones lançados pelos Houthis do que em 30 anos. E é de chamar a atenção que a Marinha americana e mais os seus aliados não tenham sido capazes, né, de garantir a navegação no Mar Vermelho contra uma milícia Houthi que ninguém esperava antes do início da guerra que tivesse essa capacidade militar, a capacidade de causar tamanha disrupção ao transporte marítimo internacional. É de se pensar que se os Houthis têm essa capacidade aqui no Mar Vermelho, qual não será a capacidade iraniana, por exemplo, né, do outro lado da Península Arábica, na entrada do Golfo Pérsico, que é controlada pelo Irã, né? Então, uma eventual escalada de tensão, o que os iranianos conseguiriam fazer para fazer uma disrupção, né, no transporte marítimo do importante fluxo marítimo petroleiro, né, dos países do Golfo, países árabes que se utilizam do Golfo Pérsico, né, para suas rotas, para suas exportações de petróleo. É de se pensar o que poderia acontecer. Bom, o Líbano, né? Então, o Líbano, desde o primeiro momento, o Líbano não, a milícia Hezbollah do Líbano, desde o primeiro momento, apoiou a, a ação do Hamas, né, com uma série de lançamentos de mísseis e foguetes contra o norte de Israel, causando aí a fuga de dezenas de milhares de israelenses de suas casas, que não tinham condições de morar nas suas casas em razão das ações do Hezbollah. E Israel teve muito êxito, as ações israelenses tiveram muito êxito em eliminar as principais lideranças do Hezbollah. Vocês se lembram do episódio, né, não me lembro como é que é o nome daquele negócio, radinho lá, o pager, dos pagers que explodiram, né, que eram das lideranças sêniores e intermediárias do Hezbollah. Depois a morte do líder do Hezbollah, o Hassan Nasrallah, por um ataque aéreo israelense, de forma que a milícia Hezbollah ficou bastante enfraquecida mesmo. Esse enfraquecimento do Hezbollah levou finalmente ao governo do Líbano a ter condições políticas de se estabelecer, né? Então o Líbano conseguiu formar o governo depois de mais de 2 anos, em que o governo era um governo provisório. Então o Líbano conseguiu o governo do Líbano conseguiu com esse enfraquecimento do Hezbollah se estabelecer. O acordo de cessar-fogo previa, né, que o Hezbollah teria que se retirar, todas as forças do Hezbollah teriam que se retirar ao norte do rio Litani, numa faixa aí de mais ou menos 35 quilômetros ao sul do Líbano, e que as forças israelenses também se retirariam. Isso seria garantido pelo exército do Líbano e pela Unifil, pelas forças da ONU que estão naquela região. Isso não aconteceu até o momento. Israel mantém tropas no sul do Líbano, alegando que o Hezbollah não se retirou completamente. Então, embora os termos do cessar-fogo não tenham sido integralmente cumpridos, pelo menos as hostilidades diminuíram bastante, e a situação está mais controlada do ponto de vista israelense, do ponto de vista dos conflitos na fronteira norte. Não quer dizer que seja resolvido. Bom, o enfraquecimento do Hezbollah, né, e toda essa tensão, especialmente o enfraquecimento do Hezbollah, parece ter dado oportunidade a que o grupo HTS, um grupo sunita, né, da Síria, o que fazia oposição ao presidente Bashar al-Assad, de uma forma surpreendentemente rápida, né, fizesse uma ofensiva e derrubasse o Bashar al-Assad, né? Em questão de dias, poucos dias, o governo do Bashar al-Assad caiu e o HTS se colocou, né, como a principal liderança de um governo do novo governo, né, sírio. Isso, evidentemente, a Síria é uma coxa de retalho, né? Temos a presença lá no norte de milícias apoiadas pela Turquia,
temos os curdos também no Nordeste, temos os drusos no Sul. Então, vocês viram que nos últimos dias houve uma intensa, intensos combates em toda a Síria, em que remanescentes, né, dos grupos favoráveis ao presidente Bashar al-Assad entraram em confronto com as forças do HTS, e há denúncias aí de matanças de famílias, de pessoas, já teriam morrido mais de 2.000 pessoas. Inclusive, eu vi que ontem os Estados Unidos e a Rússia, em conjunto, né, mostrando essa nova realidade das relações internacionais, a qual o Migon se referia, convocaram uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU para tratar desse aumento dos confrontos na Síria, né? A Rússia tem interesses muito, muito claros na Síria. A Rússia tem uma base naval na região de Tartus, uma base aérea, que num primeiro momento foram evacuadas. Então é claro que a Rússia tem enormes interesses na região, assim como também os Estados Unidos. Bom, é, Israel se aproveitou desse momento, expandiu um pouco a sua presença na Síria. Então, desde da Guerra de 67, o Israel ocupa as colinas de Golã. E agora, aqui nessa partezinha vermelha do mapa, vocês veem novas ocupações israelenses na Síria. E a Síria alertou, a Síria não, Israel alertou o governo do HTS de que não permitirá, que não vai permitir, né, que os drusos sejam atacados pelo novo governo. Então, há uma minoria drusa que vive na Síria, que também vive em Israel, tem muito boas relações com os israelenses, e Israel já deu ordens, né, para que o seu exército fique em condições de se preparar, fique em condições de defender a comunidade drusa lá ao sul, num bairro ao sul de Damasco, mas também no sul do país. Aparentemente, o que seria do interesse de Israel criar uma espécie de estado tampão, né, pelo menos uma província autônoma drusa ao sul da Síria, que servisse aí como uma espécie de tampão entre Israel e a Síria. Vamos ver o desenrolar desses acontecimentos. Muita coisa, pessoal, ainda vai acontecer na Síria. Bom, finalmente o Irã, né? O Irã, o ator geopolítico mais importante em contraposição a Israel no Oriente Médio. E depois, né, nesses 521 dias, aconteceram coisas inéditas, né? Que foi o ataque direto, né, de mísseis a partir do Irã contra Israel, né? Mísseis e drones. Um ataque mais ou menos coreografado, em que os drones foram lançados antes, né? E os drones levam horas para chegar em Israel. Praticamente todos os drones foram interceptados, alertando as defesas antiaéreas israelenses, que abateram praticamente todos os mísseis iranianos que foram lançados em direção a Israel, né? E, sim, em seguida, alguns dias depois, Israel atacou o Irã também diretamente, né, e atingiu especialmente posições de defesa antiaérea importantes que defendiam os sítios do programa nuclear iraniano. Bem, o presidente Trump divulgou nas suas redes sociais, né, que mandou uma carta para o Ayatollah Ali Khamenei, o líder máximo do Irã, né, propondo, né, alertando para que deveria haver negociações sobre o programa nuclear iraniano. Imediatamente o presidente do Irã rejeitou a proposta de Trump, disse que que o Irã não negociava sob pressão. E há aí insistentes comentários na imprensa, né, vazamentos, entre aspas, de inteligência, de que o Israel estaria preparando um ataque às instalações nucleares do Irã e que esse ataque deveria acontecer ainda no primeiro semestre, né? Então, as tensões entre Israel e Irã continuam bastante altas, né? O Irã está por trás, né, e financia todos esses atores que atuam contra Israel, o Hamas, o Hezbollah, os Houthis, as milícias xiitas que atuam na Síria e no Iraque, né? Todo mundo recebe apoio do Irã. Então,
o conflito aumenta, a intensidade do conflito entre Irã e Israel aumentou bastante nesses 521 dias, de conflito na faixa de Gaza. Bom, é uma guerra, e nós estamos já caminhando para o encerramento da minha fala, né? É uma guerra de muitas complexidades, né? Uma das complexidades é a complexidade legal, da observância dos princípios e preceitos do direito internacional humanitário, né, conhecido nas Forças Armadas como direito internacional dos conflitos armados. E eu sempre faço referência a essa frase, né, do general Osório, patrão da Cavalaria do Exército Brasileiro, porque ela representa o compromisso do soldado profissional com o cumprimento das normas de honra, né, que regem os conflitos armados, né? Então, Osório escreveu na sua ordem, antes da invasão do território paraguaio, que não tenho necessidade de recordar-vos que o inimigo vencido e o Paraguai desarmado devem ser sagrados para um exército composto de homens de honra e de coração. Então, é, o a observância dos preceitos do direito internacional dos conflitos armados é esperada de soldados profissionais. Eu não preciso lembrá-los disso aqui, né? Especialmente aos militares, alunos da ICM que nos acompanham, né? Bom, o grupo Hamas é um grupo terrorista. Isso aí não há nenhuma dúvida, né? Pelo menos na minha avaliação, não há nenhuma dúvida. O atentado, o que aconteceu no dia 7 de outubro, foi um dos piores atentados terroristas da história, né? Uma violência sem limites, uma desumanidade sem limites, né? E o grupo Hamas não cumpre nenhuma dos princípios do direito internacional humanitário. Então, ele não cumpre com o princípio da humanidade, isso ficou claro, não cumpre com o princípio da distinção, se misturando a população da faixa de Gaza, não cumpre com o princípio da proporcionalidade, da limitação, da distinção. Mas era de se esperar que o exército israelense tentasse cumprir, né? E o exército israelense, em diversas vezes, na minha avaliação, descumpriu os princípios do direito internacional dos conflitos armados, né? Os princípios dizem o seguinte: se você quer atingir um objetivo militar legítimo, você tem que encontrar o meio ou método de combate que vai conseguir atingir esse objetivo com o menor número de efeitos colaterais. E essa preocupação não foi cumprida, não vem sendo cumprida em Gaza. Bom, isso tem repercussões, né? Então, o Tribunal Penal Internacional já emitiu um mandado de prisão contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e também contra outros israelenses responsáveis, por exemplo, contra o ministro da Defesa da época, né? Acusando de crimes de guerra, né? A questão que o presidente Trump propôs, né, de retirar completamente a população palestina da faixa de Gaza, ela está prevista no artigo 49 acho que é do quarto volume da Convenção de Genebra, né? Transferências forçadas individuais ou em massa, bem como deportações de pessoas protegidas do território ocupado para o território da potência ocupante ou para qualquer outro país ocupado ou não, são proibidas, independentemente do seu motivo. Ou nós acreditamos no que está escrito nas convenções de Genebra, ou não, né? Não dá para ficar no meio do caminho. Essa é a minha opinião. E então há uma complexidade legal muito grande envolvida em toda essa questão. Eu gostaria de chamar a atenção para isso, né? Há uma complexidade política, né? O primeiro-ministro Netanyahu já vivia um momento de dificuldade política interna. Num primeiro momento, as suas ações, de certa forma, o fortaleceram, porque a forte reação contra o Hamas era uma exigência praticamente unânime, né, da população israelense. Mas a situação política do primeiro-ministro continua se agravando. E agora, né, recentemente, essa semana, na quinta-feira ou na quarta-feira passada, o Netanyahu perdeu a maioria no parlamento, porque três ou quatro deputados é, ameaçam, né, não votar o orçamento para 2025,
por causa de uma lei que obriga, né, aqueles estudiosos, aqueles jovens estudiosos da Torá ao serviço militar obrigatório, né? E eles eram isentos do serviço militar obrigatório. Então, se não for aprovado até dia 31 de março o orçamento, é possível que o presidente Netanyahu, que o primeiro-ministro Netanyahu perca a maioria e novas eleições tenham que ser chamadas, né? Há uma série de manifestações dos parentes, lideradas pelos parentes dos que ainda estão em poder do Hamas em Israel para que ele continue, né, com a dê prosseguimento com os acordos de cessar-fogo. Então a situação política em Israel ela é bastante complexa. E é uma complexidade informacional tremenda, né? Então, todos nós somos alvo, né, da propaganda pró-Hamas, da propaganda pró-Israel, e há essa disputa no campo informacional, né? Então, essa semana, um homem escalou o Big Ben com a bandeira da Palestina, há manifestações, né, pró-Palestina em todo o Ocidente, aqui no Brasil também houve manifestações nesse sentido, né? Há também a campanha informacional israelense justificando as suas ações, justificando seus motivos, né? Mas isso causa, essa complexidade informacional causou essa semana uma baixa importante. O próprio almirante Daniel Hagari, que é que era o porta-voz militar israelense, foi retirado, pediu passagem para reserva, foi substituído por desentendimentos lá na própria cadeia de comando, na mais alta cadeia de comando do Exército de Israel. Então, essa complexidade informacional também está presente. Então, eram essas três complexidades, né, além de fazer esse panorama geral, né, essa complexidade jurídica em razão do direito internacional humanitário, essa complexidade política, né, que além da que eu apresentei em relação à questão interna de Israel, mas o que vai acontecer na faixa de Gaza no futuro, qual o objetivo político, né, como que a faixa de Gaza, como que Israel quer que a faixa de Gaza seja administrada no futuro, como que isso vai ser resolvido e como isso vai impedir que novos ataques terroristas de 7 de outubro aconteçam no futuro, isso também não está claro. E essa complexidade informacional, né, essa guerra de narrativas, essa guerra de propaganda que é tão característica, né, do mundo moderno, a gente vê isso com muita clareza em toda essa disputa que o Miguel, inclusive, fez referência agora, né, entre globalistas e soberanistas, né, mas que isso permeia tudo, permeia o que está acontecendo no Irã, permeia as relações entre Estados Unidos e China, Taiwan, Mar do Sul da China, permeia as relações Estados Unidos e China. Nós vemos o presidente dos Estados Unidos ontem fazendo um tweet, né, uma mensagem na rede social, dizendo para os groenlandeses, né, que vão às eleições amanhã, que eles podem ser ricos se eles forem americanos, né? Então, esse combate informacional é muito característico dos dias de hoje. Bem, pessoal, era isso que eu tinha preparado. Eu acho que eu falei aí nos 30 minutos que tinham me sido concedidos. Então, essas aí são as meus, como vocês podem me achar, né? Eu estou à disposição, mas nós vamos conversar mais aí nos debates. E agora é com enorme prazer, né? Uma honra, um privilégio, mas sobretudo uma satisfação convidar o professor Sandro para fazer uso da palavra. Professor Sandro, que está aí com a barba muito bem feita, que ele fez para aparecer nas diversas mídias, né? Na CNN, na Globo News, na Band News, Record News. Então agora estão com vocês aí o professor Sandro. Sandro Teixeira Moita. Muito obrigado, Paulo Filho. É um prazer enorme estar nessa mesa e falar a toda a nossa audiência aqui inscrita. Eu aproveito para fazer um breve aviso. Essa sessão está sendo gravada e será disponibilizada depois. Então, para aqueles que não puderem assistir tudo ou quiserem falar sobre a questão, ela será disponibilizada posteriormente na página do Observatório Militar da Praia Vermelha. Para tratar desse conflito, né, que já foi tratado aqui em diversas das suas camadas, tanto pelo Coronel Migon, doutor, e tanto pelo
Coronel Paulo Filho está fazendo seu doutorado aí, e espero que conclua em bom termo e a bom tempo. Eu procurarei trazer aqui alguns elementos de reflexão. Então, para a gente pensar esse conflito, a gente não pode esquecer da natureza da estratégia, que é ser uma ponte entre a política e o uso da força. Nesse sentido, muitas vezes a capacidade política não necessariamente revestirá o sucesso militar e vice-versa. E esse talvez seja um pouco o drama que a gente observa de Israel em Gaza. Não no Líbano, onde Israel conseguiu, com a aplicação da força de maneira bem sucedida, enfraquecer relativamente a milícia, o Hezbollah, que também é um partido político no plano político libanês. Mas em Gaza, o brilhantismo tático operacional das IDF não pode se traduzir em um sucesso político, uma vez que não cabe a Forças Armadas levar os elementos da política para além do que lhes cabe, ou seja, o uso da força. Então, embora a manobra das IDF enfraquecendo o Hamas no campo de batalha, ou seja, a operação em Gaza, feita de maneira não linear e de maneira, como se pode dizer, de maneira como podemos dizer, inclusive bidimensional, a gente tem interessantes estudos já publicados sobre a conduta tática operacional das IDF em Gaza, no sentido de operar tanto na superfície quanto nos túneis, e aí um excelente estudo recém-publicado sobre a atuação da 98ª Divisão de Paraquedistas das Forças de Defesa de Israel, atuando tanto nos túneis quanto na superfície para garantir a completa dominação, a completa conquista daqueles objetivos tático-operacionais. Então, o que a gente vê aqui nesse sentido é Israel se vê diante de um drama geopolítico que foi sendo escrito e dirigido pelo Irã por anos, que era a construção daquilo que os israelenses chamavam de anel de fogo. Esse anel de fogo era um conjunto de milícias que foi sendo colocado em diversas áreas do Oriente Médio e que tinham como principal objetivo colocar Israel numa posição de cheque. Ironicamente, talvez a ação do Hamas e de outros grupos a ele associados no 7 de outubro de 2023 tenha sido o evento catalisador que colocou Israel em condições de enfrentar esse anel de fogo. Então, pôde enfrentar o Hezbollah no Líbano, pôde enfrentar o Hezbollah, as duas divisões do Hezbollah no Iraque, assim como outros grupos e milícias iranianas que ali operavam, bem como a própria presença do Hezbollah na Síria, além dos Houthis do Iêmen. Mas Israel não pode fazer tudo sozinho. O Estado de Israel tem uma capacidade militar que é reconhecida e admirada, até para aqueles que fazem o estudo, tanto de operações militares quanto de estratégia de condução de campanhas militares, mas não há capacidade israelense para lidar com todos esses atores a todo tempo. Como o Paulo Filho já bem disse, você teve um apoio da comunidade internacional a Israel, afinal se tratou de um Estado atacado e brutalmente atacado no 7 de outubro de 2023. Não há a completa dimensão fora de Israel do que representou o 7 de outubro. Para a informação da plateia, o 7 de outubro é o dia na história do povo judeu onde mais judeus morreram, se a gente descontar o Holocausto e as baixas israelenses na Guerra de Independência de Israel em 1948. Trata-se disso. Trata-se de um dia no qual os israelenses foram atacados por serem israelenses. Israelenses de todos os tipos. Israelenses judeus, israelenses árabe-israelenses e mesmo aqueles que não eram cidadãos israelenses, como os filipinos, os tailandeses e malaios, que foram também atacados, mortos ou sequestrados pelos Hamas e pelos grupos associados. Ainda, se nós formos olhar na questão do 7 de outubro, elementos nos quais a gente teve, como recentemente foi publicado pelas Forças de Defesa de Israel, um estudo crítico sobre a atuação delas no 7 de outubro, e aqui a gente viu pela primeira vez a informação de que não somente os atores atacantes do Hamas eram os atores atacantes que saíram da faixa de Gaza eram todos do Hamas. Não, tivemos elementos ligados a diversos grupos menores, como, por exemplo, a Jihad Islâmica Palestina, mas também tivemos elementos que não eram associados a esses grupos e que simplesmente se aproveitaram das mais de 30 brechas abertas
na muralha de segurança, se é que a gente pode chamar assim, em Gaza, e foram sequestrar civis israelenses ou os civis que ali estavam para vender aos grupos terroristas que operam em Gaza. Daí, o que a gente percebe é o seguinte: em 8 de outubro, Israel estava de frente a duas guerras. Uma guerra indesejada contra o Hamas, uma guerra que realmente não havia um manifesto sentido das forças de defesa de Israel de fazer contra o grupo naquele momento. Como a gente pode ver nesse estudo que acabou de sair, a gente tem a informação de que, para que se tenha uma ideia, na fronteira entre Israel e Gaza, você tinha apenas 767 militares das forças de defesa de Israel. Esses 767 militares, homens e mulheres, enfrentaram uma primeira onda de 5 a 5.600 atacantes do Hamas e de outros grupos a ele associados. Então, isso aqui já mostra o tamanho e a coordenação dos ataques preparados por Israel. Mas o 8 de outubro de 2023 também trouxe, fruto dos ataques do Hezbollah contra Israel, a oportunidade que Israel já havia planejado durante muito tempo e que pôde, enfim, começar a executar, que era uma guerra contra esse grupo terrorista no Líbano, que vinha violando o próprio ambiente da Resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU, que encerrou a guerra de 2006 contra Israel, de Israel contra o Hezbollah, que é a chamada Segunda Guerra do Líbano, mas que não vinha sendo cumprida, não vinha sendo exigida em força, no sentido de que a Unifil não conseguia, nem a Unifil, nem o exército libanês conseguia remover as posições do Hezbollah no sul do Líbano e que este grupo utilizava para fustigar Israel com diversos ataques. Israel pôde, enfim, levar a cabo uma complexa e sofisticada estratégia na qual, como já dito pelo Paulo Filho, você teve a ação dos pagers, mas antes já da ação dos pagers, você teve uma série de ataques localizados onde Israel foi eliminando paulatinamente boa parte da hierarquia do Hamas, do Hezbollah, a começar pela chamada Força Radwan, que é a força de elite do Hezbollah e que seria em um cenário hipotético e que era ventilado em diversas mídias ligadas ao Hezbollah, uma força que invadiria o norte de Israel, valendo-se de túneis que foram construídos. Tanto que estes túneis são os objetivos operacionais das forças de defesa de Israel no sul do Líbano até o presente momento. E túneis sofisticados, com centros de controle, postos de comando, instalações hospitalares, arsenais e uma vasta gama de elementos de suporte a uma ação, além, claro, de armas estocadas e por aí vai. Boa parte desses túneis foi destruído pelas forças de defesa de Israel na ofensiva que se seguiu, aí que são a operação que, salvo engano, se chama Operação Ventos do Norte, que tem sido levada a cabo pelas IDF e que, mesmo no cenário de cessar-fogo, ela ainda está em execução e pode-se dizer que Israel seguiu um plano muito bem elaborado e muito bem acabado, no sentido de que você teve ali a plena execução e a plena coordenação, tanto das suas capacidades de inteligência e segurança, quanto das suas capacidades de defesa. Nesse sentido, podemos ver aqui a execução das ações israelenses no teatro de operações, se a gente pode assim chamar, no Líbano, bem executadas, porque, afinal, elas tinham sido planejadas já há algum tempo. Alguns desses planos já vinham desde a época em que o general Gadi Eisenkot em 2018, era o chefe de Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel e tinha iniciado um grande plano de modernização das Forças de Defesa de Israel, que era o plano Tinufa. Esse plano depois veio a seguir com o próximo chefe de Estado-Maior, que se tornou o plano Momentum, e aí esse plano novo, inclusive, acabou, ironicamente, sendo demonstrado em Gaza, com novas tecnologias, equipamentos e uma atuação das IDF de maneira bastante interessante, não linear, diferente do que normalmente prescreve a doutrina militar, ou seja, quando você coloca batalhões disponibilizados, você coloca eles normalmente uns apoiados nos outros em grandes linhas. E
Não foi o caso do emprego das IDF, por exemplo, em Gaza, onde você viu os batalhões operando literalmente em ilhas para maximização da aplicação do poder de fogo e também para diminuição das possibilidades de fratricídio, uma vez que, como foi muito bem demonstrado, tanto pelo Coronel Migon quanto pelo Coronel Paulo Filho, Gaza é uma área de 365 quilômetros quadrados, uma faixa de 41 quilômetros por, no máximo, 12 de extensão, ou seja, como eles muito bem colocaram, algo parecido com a zona metropolitana de Belo Horizonte, tanto em extensão quanto em população, mas uma área muito edificada, e uma área muito edificada onde os civis eram proibidos de se deslocar, mesmo quando avisados pelas IDF por meio de mensagens de SMS, por meio de folhetos, por meio de mensagens veiculadas em mídia, por meio de mensagens emitidas em rede social. Você tem uma série de imagens demonstrando que o Hamas fazia uso da força contra a população palestina, inclusive fuzilando civis que tentavam fugir das áreas que a IDF anunciava que ocorreriam em operação. Há um elemento aqui interessante de se perceber que em nenhuma fase da operação houve uma completa ocupação de Gaza pelas IDF. As IDF atuavam no sentido de operar em uma determinada área e se retirar, inclusive para tentar manobrar não só na dimensão espacial, mas também para causar uma descoordenação do Hamas no sentido de operar, de não saber qual seria a próxima área que a IDF operaria. Então, quando a IDF operava em Khan Yunis, ela não operava em Rafah, mas ela operava, por exemplo, na área ao norte de Gaza, que é conhecida como Jabalia. De repente, operava na cidade de Gaza e operava ali na faixa central, que inclusive a IDF fez por muito tempo um corredor que dividia a faixa de Gaza em duas, o corredor Netzarim, e que é hoje alvo de discussão, né, um dos elementos de discussão no cessar-fogo, e as IDF já evacuaram boa parte desse corredor Netzarim, mantém uma pequeníssima porção nesse momento, assim como também dominaram ali a passagem entre a faixa de Gaza e o Egito, o chamado corredor Filadélfia, porque nesse corredor você tinha um grande número de túneis e, como o Coronel Migon já ressaltou, você tem ali uma passagem de elementos diversos, uma passagem que não eram só armamentos para o Hamas, mas também há ali uma economia informal de contrabando e por aí vai, no sentido de que você tem até mesmo, ironicamente, uma coisa que é até dita por diversos militares, até a gente achou em depoimentos de militares das IDF, mesmo a operação de fast food, aplicativos de fast food que utilizam-se desses túneis para levar, por exemplo, frango frito de Rafah do Egito, a Rafah no Egito ou El Arish para a Gaza, em diversas das localidades de Gaza. Então, o que a gente está vendo nesse sentido é, apesar de toda a ação operacional das IDF, não há na faceta militar muito mais que possa ser feito. Uma contínua presença militar das IDF em Gaza atenta contra a própria coesão das forças de defesa de Israel, ou seja, uma ocupação militar permanente, e nem é o desejo do Estado de Israel, uma vez que Israel já sinalizou em 2005 que não deseja retomar o controle de Gaza, por ter feito a desocupação unilateral. Israel removeu todos os assentamentos que haviam de israelenses em Gaza e se retirou unilateralmente sem uma concessão, sem negociar essas concessões com palestinos. Israel simplesmente se retirou e retirou todas as suas capacidades militares dali. Então, isso acabou fazendo com que o Hamas aproveitasse para enfraquecer a própria autoridade palestina, desse o famoso chamado golpe de Estado de 2007, no qual, inclusive, oficiais da autoridade palestina foram executados, lançados de edificações, e o Hamas adquiriu completo controle da área, e aí pudesse transformar naquele sentido. Israel hoje tem como principal diretriz estratégica não deixar que tais movimentos, tanto o Hamas quanto o Hezbollah, voltem a ter a capacidade e força para impor a Israel algo como Israel vivenciou no dia 7 de outubro, isso é muito claro.
é uma diretriz estratégica, isso é dito pelas próprias forças de defesa de Israel, também dito pelo escalão político. Entretanto, se Israel não deseja ocupar Gaza e, ao mesmo tempo, não há ali um esforço da comunidade internacional no sentido de indicar uma potencial ocupação de Gaza por uma força internacional, ou um mecanismo que possa ser feito, fica aqui um complexo dilema político que a gente vislumbra no sentido de quem governará Gaza. O Hamas está enfraquecido, mas ainda possui alguma capacidade de aterrorizar civis desarmados, que é o grosso da população palestina que ali se encontra. Então, a autoridade palestina pode voltar a ter o poder sobre Gaza? É difícil dizer nesse sentido, porque embora o que foi veiculado do plano chamado Plano Egípcio, que foi apresentado à Liga Árabe, com um velado apoio americano, segundo algumas declarações do enviado dos Estados Unidos, o Steve Witkoff, nesse sentido, ainda assim é fruto de uma extensa negociação e é difícil ver que o Hamas aceitaria sair de Gaza, uma vez que ele montou toda a sua operação e todo o seu jeito de ser e toda a sua ideologia no sentido de uma permanente confrontação com Israel, sem oferecer à população palestina de Gaza nada que não seja a via da guerra e a via do terror. A via do terror e do enfrentamento assimétrico contra Israel, no qual o Estado final desejado é transformar os 2 milhões de palestinos em Gaza em 2 milhões de mártires. Não à toa, a gente tem uma famosa entrevista veiculada no início do conflito do enviado do Hamas no Líbano, que é basicamente uma figura que faz ligação do Hamas com os oficiais iranianos que pelo Líbano circulam e com o Hezbollah, no qual ele disse que os túneis eram para o Hamas e não para a população palestina, que a população palestina deveria ser protegida pela ONU e por Israel. Não era obrigação do Hamas a defesa da população palestina. Então, mostra já a ideologia que este grupo tem e o próprio fato de olhar a população nem como um escudo humano, mas literalmente como uma moeda de troca e como uma massa que vai ser colocada no sacrifício numa confrontação com Israel. Então, aqui o que a gente vê nesse sentido e o que a gente testemunha aqui é, sem dúvida, um conflito de dificílima resolução, um conflito no qual não há um plano indicado e que no qual você tem ainda leituras que são feitas essencialmente apelando para a questão emocional. O Paulo Filho muito bem já mostrou para vocês alguns exemplos da questão informacional e, ironicamente, a gente teve uma declaração no final de semana do Ayatollah Ali Khamenei falando que o Hamas é o grande vencedor da guerra em Gaza, mas eu, sinceramente, para quem é um professor que lida com o ensino de estratégia e estuda operações militares, é difícil enxergar como o Hamas pode ser vencedor em Gaza diante da destruição feita na área, da tragédia humanitária colocada pelo conflito. Todo conflito gera uma tragédia humanitária, não há dúvida disso. Não precisamos olhar para Gaza, a gente poderia olhar para a própria guerra civil do Iêmen, pode olhar para a própria situação da Síria, que não é boa, pode olhar para o próprio conflito russo-ucraniano. Isso é uma coisa que toda guerra gera. Toda guerra gera uma tragédia humanitária para a população que fica no meio do combate. Então, é, sem dúvida, uma questão dificílima de resolução e que acaba sendo aí, exigindo da comunidade internacional uma movimentação que não necessariamente acaba se testemunhando. A gente vê um apoio americano muito forte e muito resoluto a Israel, ao mesmo tempo que a gente vê um apoio europeu a Israel no sentido das declarações, mas no sentido material, muito ligado principalmente à autoridade palestina. Afinal, a principal fonte de renda da autoridade palestina até o presente momento são as doações da União Europeia. Entretanto, essas doações e todas as tentativas europeias não se construíram no sentido da autoridade palestina como um real Estado nesse sentido. É óbvio que aqui há toda a dificuldade da negociação e do sentimento de insegurança israelense, de uma autoridade palestina pode ser capturada pelo radicalismo, pelo jihadismo e pode se tornar um inimigo contra nós. Sem dúvida, são dúvidas legítimas, mas que exigiriam talvez um maior envolvimento. O que
Agora, embora seja difícil dizer e vislumbrar um real cenário para a paz entre palestinos e israelenses, talvez estejamos diante de um cenário que possa promover o primeiro passo nesse sentido, uma vez de que o Irã se encontra enfraquecido, perdeu boa parte em fruto das ações israelenses pós 7 de outubro. O Irã teve enfraquecidos boa parte da sua rede de milícias clientes. É um país que se encontra, de certa maneira, isolado na região, embora tenha normalizado relações com a Arábia Saudita. Não se pode dizer que o Irã se tornou o melhor amigo da Arábia Saudita. Pode-se dizer apenas que os sauditas estão olhando para Israel e buscando uma negociação com Israel, porque aqui a gente pode ver os sauditas trabalhando o que vai ser a Arábia Saudita do pós-petróleo. E Israel, sem dúvida, seria um ator interessante em matéria de tecnologia, em matéria de inovação e em matéria de diversas trocas comerciais e aberturas com o Ocidente que os sauditas ainda não possuem e que podem vir a possuir sem necessariamente fazer tantas concessões ao Ocidente. Lembremos que a Arábia Saudita é uma monarquia absoluta, não é uma monarquia nem que há divisão dos poderes no sentido do típico Estado ocidental pós-Revolução Francesa. Dessa maneira, que a gente tem visto aqui, e há uma sensação de Israel de ir atrás do principal ator, porque sem uma ação forte contra o Irã, há possibilidade, sim, do Irã reconstituir toda essa rede de clientes que ele construiu durante décadas para colocar Israel em xeque, que é esse anel de fogo. Então, há, sim, um desejo israelense nesse sentido, de uma ação mais forte e contundente contra o Irã. Isso nós já vimos em 2 rodadas no ano passado, uma rodada em abril e uma rodada em outubro, no qual Israel fez um pesado ataque contra toda a capacidade de defesa aérea iraniana, e que foi um ataque bem sucedido, mas talvez aqui a questão nuclear iraniana esteja aí no escopo da questão, e isso nos ajude a entender também parte da movimentação americana em torno da Rússia, porque uma vez que sempre que há uma rodada de negociação entre americanos e russos, logo após essa rodada, uma alta autoridade russa visita Teherã. Ou seja, pode ser, inclusive, que estejamos vendo aqui uma troca no sentido da política dura das relações internacionais, na qual a Ucrânia, um acordo desfavorável à Ucrânia, esteja sendo embalado em torno do papel de um acordo desfavorável ao Irã e que seja favorável a Israel. Talvez aqui estejamos vendo literalmente uma barganha nesse sentido, e caberá a observação zelosa aí dos eventos para que a gente possa ter nesse sentido. E aqui fecho a minha fala, esperando pelas perguntas e pelos debates aí, e mais uma vez saúdo ao Observatório Militar da Praia Vermelha por fazer esse debate, e também aos queridos Migon e Paulo Filho pela oportunidade de estar numa mesa com vocês, mas aproveito para protestar, porque falar depois de vocês me deixou uma situação complicada. Muito obrigado. Bom, obrigado a todos, Coronel Paulo Filho, Coronel Migon, Professor Sandro. Nós terminamos, então, desta forma, a primeira parte do nosso seminário, em que tivemos a apresentação das palestras dos nossos expositores. E vamos partir agora para a segunda parte, solicitando a nossa assistência que coloque no chat já disponível as perguntas e dúvidas, caso tenham, ou as observações que queiram fazer aos nossos palestrantes. Essa parte agora é interessante, que é quando nós permitimos o acesso dos senhores aos palestrantes. Então, por favor, usem o chat para essas perguntas. Nós vamos fazer um intervalo de 5 minutos e logo depois voltamos com a parte dos debates. Vamos ao nosso intervalo, então. Vamos, então, retomar o nosso seminário, partindo para a fase dos debates. E eu estou deixando os 3 palestrantes em tela e estou fazendo a moderação fora do vídeo para facilitar a interação dos senhores com os nossos palestrantes. A primeira pergunta vem do Major Pedreira. Eu vou deixar essa pergunta sempre aberta aos 3, e eu peço que a gente siga a ordem, né? Começamos a responder pelo Coronel Migon, depois o Coronel Paulo Filho e depois o Professor Sandro, solicitando aos palestrantes uma clareza e objetividade na resposta para que a gente possa dar a oportunidade da participação de todos. A pergunta é a seguinte: a ONU vem sendo mais fortemente contestada por não impedir as guerras atuais. Agora, o retorno da Realpolitik, com Trump, Putin e Netanyahu, será o prego no caixão da ONU?
Coronel Migon, por favor. Muito obrigado aí pela pergunta. Essa é uma pergunta clássica, tradicional. A gente não pode ter essa dicotomia preto e branco nessa reflexão. A gente não pode pedir da ONU aquilo que ela não consegue entregar, nunca conseguiu, nem nunca foi planejada para pegar. O sistema internacional é um sistema de coordenação. Nós trabalhamos no Estado-nação num sistema de supremacia e superioridade do Estado-nação no seu território soberano. Esse é um conceito de 1815, quando a gente fortaleceu essa estrutura. Nós já tivemos duas tentativas de organizar um fórum multilateral amplo, a Sociedade das Nações e a Organização das Nações Unidas, para tentarmos uma concertação internacional em prol da segurança internacional, desenvolvimento, etc. Então, na verdade, nós temos duas grandes avenidas que se alteram ao longo do tempo. A ONU sempre será, desde a sua raiz histórica de fundação, uma entidade limitada a, aspas, impor. Isso ela não consegue. Impor a paz internacional, ela não consegue. As medidas do capítulo reforçado de intervenção, capítulo 7, a gente precisa que uma outra entidade internacional execute. A ONU não tem doutrina operacional militar de imposição da paz. Isso não funciona. Então, eu acho que essa pergunta ela tenta reduzir um fenômeno complexo a uma dicotomia. E essa dicotomia é cíclica. Em alguns momentos vai funcionar muito bem, em outros não. Em alguns momentos vai funcionar, em algumas áreas vai funcionar muito bem, em outras áreas não. Eu vejo que a ONU tem um grande papel. Eu acho que o multilateralismo é um elemento importante das relações internacionais. A postura do Brasil, com a dimensão que tem, com o peso específico que tem, aspas, com as forças armadas que tem, porque nós deveríamos muscular muito mais isso, continua sendo necessário pensarmos em estruturas multilaterais. Se nós estivéssemos sentados hoje, em 2025, com o mesmo poder militar que o Barão do Rio Branco tinha, aí a gente podia estar pensando em outras alternativas. Na época do Barão do Rio Branco, nós tínhamos mais tonelagem que a Marinha da Inglaterra. Então, a gente tem que pensar tanto na questão conceitual, teórica, de relações internacionais, segurança internacional e opções disponíveis à negociação internacional, daqueles que dominam o cenário são mais fortes, daqueles que participam com algum grau de influência e daqueles que não têm grande dimensão. Eu tive um doutorado que eu pude orientar aí na ICEM, atualmente é general de brigada, na época era tenente-coronel, Alexandre Gueiros Teixeira. Ele desenvolveu uma tese sobre o poder dos estados. É só acessar o site aí do IMN e você vai ver, chama-se Fórmulas do Poder. Foram reduzidas mais de 100 fórmulas do poder ao longo do tempo. Então, a partir de 100 anos de existência dessa pesquisa, né, que ela regrediu, a gente conseguiu, com métodos quantitativos, até sofisticados, extrair diferentes variáveis que justificam o poder. Então, a gente não pode só colocar agora é realpolitik, manda no mundo o ator A ou o ator B. O ator A ou o ator B tem muita força para influenciar no mundo, mas ele não tem a autoridade unilateral para conseguir fazer isso. E lá na frente, ele perde aliados, ele perde autoridade moral, ele perde outros elementos de poder. Então, quem tiver interesse em aprofundar, eu recomendo, mas eu acho que temos que conviver com ambos os contextos. Um contexto mais forte, mais poderoso, mais unilateral, um contexto mais de associação multilateral e inserção pacífica para a solução de determinadas coisas. Não podemos exigir da ONU aquilo que ela não pode entregar já no seu contrato de nascimento. É o meu ponto de vista. Sou eu agora? Acho que sou eu. Eu concordo com tudo que o Migon falou, eu tenho pouco a acrescentar. Eu só diria que ruim com a ONU, pior sem a ONU, né? A ONU foi um esforço multilateral no pós-guerra, depois do trauma dos milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial, né? Tentando encontrar uma solução, uma concertação internacional que promovesse a paz. Talvez os 80 anos que nos afastam aí do flagelo da Guerra Mundial tenham enfraquecido no entendimento de alguns a importância de um organismo multilateral que busque soluções concertadas, né? É, é um truísmo dizer que o sistema internacional é anárquico, né? Mas é isso mesmo, ele é anárquico.
não existe uma autoridade global que mande sobre as outras. Então, os estados soberanos têm que encontrar formas de convivência, né? De organizar essa convivência, né? Essa convivência multilateral nesses organismos, né? Como a ONU, mas não só ela, né? OMC, o Banco Mundial, todas as instituições multilaterais criadas, elas visam dar essa espécie de governança, esse entendimento entre as nações, né? Você vive um momento, e o Migon falou isso no início das palavras dele, né, em que há uma nova situação global em que há uma dicotomia, né, entre o globalismo, né, a ênfase nesse multilateralismo e uma visão mais soberanista, né, de uma espécie de lei do mais forte, né, em que o mais forte impõe, eu quero que o Canal do Panamá seja meu, que eu quero que a Groenlândia seja minha, né, eu quero que a Ucrânia seja minha, eu quero que todo o Mar do Sul da China seja meu. Essa imposição, ela desfavorece os mais fracos. E como o próprio Coronel Migon lembrou, o Brasil, com os seus recursos de poder, limitados, deve ser alguém que defenda, na minha opinião, né, para defender os seus próprios interesses, defenda o multilateralismo, né? Então, eu concordo em tudo que o Migon disse, nós temos que ter cuidado com essas visões reducionistas, preto contra branco, né, certo contra errado, forte contra fraco, porque o mundo ele tem muito mais camadas, né, há muitas outras considerações a serem feitas. E por último, né, concordando também comigo, a ONU não consegue resolver problemas para os quais ela não foi preparada para resolver. Ela não tem condição de resolver todos os problemas do mundo. Ela só vai resolver se os Estados-membros estiverem à disposição para resolver, né? Então, a questão ela não está na ONU, ela está nos Estados-membros. Agora, isso também não quer dizer que a ONU não precise ser reformada, que ela não possa ser aprimorada, que a gente mude a configuração, por exemplo, do Conselho de Segurança, que dê mais voz a outros atores do sistema internacional que têm pouca voz. Isso pode acontecer. Agora, não precisa jogar criança fora junto com a água, né, da banheira. Era isso aí. Agora nós vamos ver uma resposta de altíssimo padrão, finalmente, que é do professor Sandro. Ai, ai. Bem, é, vou tentar colocar algo diferente já do que o Migon e o Paulo Filho colocaram, porque a minha leitura da ordem internacional nesse momento é que a gente está tendo uma mudança de como essa ordem está sendo estruturada. Por si só, como o Paulo Filho bem lembrou, o sistema é anárquico, ou seja, aqueles que são mais fortes vão procurar uma melhor posição para fazer valer seus interesses. É óbvio que a ONU, que é uma ferramenta ali que talvez funcione, talvez tenha sido feita para ser um algodão entre cristais, ou seja, dar voz àqueles que são mais fracos nesse cenário, nessa perspectiva, é óbvio que ela vai ser atingida por isso, sim. É óbvio que ela vai ser atingida e é óbvio que nessa sistematização que o Migon muito bem lembrou, que é algo parecido com 1815, o padrão Congresso de Viena, só sentaram as grandes potências para conversar. Então, o que a gente talvez veja é uma maior... Agora, essa estrutura, de certa maneira, já está dentro da ONU, que é o Conselho de Segurança. Então, o que a gente talvez veja seja um maior papel do Conselho de Segurança e um menor papel de outras instituições da ONU. E o Conselho de Segurança ditando o limite e a extensão da atuação da ONU. Agora, é fato de que governos que têm uma posição mais nacionalista ou soberanista, como foi bem lembrado, vão também utilizar a ONU muitas vezes como um espantalho para dizer não, isso é responsabilidade da ONU, a ONU não se comporta. Porém, a gente tem que lembrar que a ONU não existe, ela não veio de Marte, ela não foi feita, ninguém nasce da ONU. Você é cedido à ONU, tanto como civil quanto militar. Existe um pequeno corpo da ONU que funciona, contratado lá em Nova York, mas o grosso do pessoal que trabalha com a ONU, que mantém a ONU funcionando, é cedido pelos países e aí é demonstração do interesse desses estados de que ela funcione. Aí ela não funciona bem. Também, de certa maneira, eu me lembro muito das palavras do almirante Vidigal, quando conferenciava em estratégia, dizia também ninguém quer uma ONU tão forte, que isso significa dar um pedaço da sua soberania para a ONU. Então,
A ONU, talvez aqui, ela vá atuar no limite do que os estados desejam. Em uma era de estados que se enxergam como fortes e que enxergam que devem buscar os seus interesses e que seus interesses estão acima de outros, óbvio que a ONU vai sair enfraquecida. Ok, vamos à nossa segunda pergunta. Antes disso, eu gostaria de destacar aos palestrantes que há vários participantes elogiando a apresentação dos senhores no nosso chat aqui. A próxima pergunta vem do João Cláudio Couto. Ele faz uma introdução à pergunta dele, alertando sobre a atual situação mundial, com uma possibilidade grande, segundo ele, de conflito evoluindo para uma terceira guerra mundial. E a pergunta dele é a seguinte: particularmente sobre o Oriente Médio, qual seria a opinião dos palestrantes sobre a possibilidade de um ataque nuclear naquela região? E se esse ataque poderia escalar para um conflito mundial? Coronel Migon, por favor. Bom, eu vou me socorrer primeiro de tudo com a pergunta anterior, que eu queria fazer um complemento. Surgiu durante o debate sobre a reforma da ONU, né? Eu queria também destacar, temos aí na casa, na ESEMI, o coronel Rafael Pinheiro, se eu não estiver enganado, está no CPAX agora. O doutorado dele, a tese, investigou exatamente a reforma da ONU. Fez 3 artigos muito interessantes, de novo, por coincidência, com métodos quantitativos, o que é raro na casa. Mas ele conseguiu extrair uma comparação entre as variáveis políticas, as variáveis econômicas e as variáveis de desenvolvimento dos que sentam ao Conselho de Segurança, os 5 grandes membros permanentes, e conseguiu avaliar o capital político, econômico e de desenvolvimento dos pleiteantes a ocupar o Conselho de Segurança numa eventual reforma. E ali a gente pode ver exatamente isso, o déficit de poder político, déficit de poder econômico e déficit de poder de desenvolvimento de uma boa parcela dos postulantes, entre os quais o Brasil. E aí eu volto ao ponto que, quer seja num sistema de soft power aliado a estruturas multilaterais, seguindo toda a tradição brasileira, quer seja num ambiente turbulento, anárquico, que demande exercícios de poder mais hard power, incrementar a dimensão das Forças Armadas, a qualidade dessas Forças Armadas, o investimento em defesa. Isso é uma outra agenda que eu acredito muito importante, deixo até como sugestão para alguns debates no futuro. Sobre a questão do ataque nuclear, eu acho que a gente, em termos conceituais, deveria voltar à teoria lá do Boufre. Talvez seja o estrategista, o teórico que desenvolveu melhor as ferramentas com relação à aplicação do poder nuclear. Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender se há o poder. Eu tenho elemento, eu domino o ciclo nuclear e tenho capacidade para fazer isso. Depois eu tenho que entender se tem o vetor. Eu tenho o míssil, eu tenho o bombardeio, eu tenho o que vai transportar esse vetor até uma determinada área de impacto. Pô, beleza, tem umas 2 coisas. Depois eu tenho que entender e transparecer a todos a minha intenção de uso. Eu, de fato, sou um ator que é credível para a sociedade internacional, que eu vou utilizar. Ou porque eu não tenho compromisso com nada nesse mundo, eu sou uma das ditaduras do eixo do mal e não estou me preocupando com isso, eu tenho essa capacidade de soltar um artefato, ou porque eu, no meu dia a dia, entendo que em resposta a alguma ação vou lançar esse artefato. Então, a gente tem que ter o artefato, o vetor e a credibilidade internacional de que a gente vai usar esse vetor. E no final dessa linha do raciocínio do Boufre, a gente tem que ter a liberdade de manobra, o espaço para fazer isso impunemente ou para fazer isso e aceitar uma retaliação de um outro ator que tenha. Então, é claro que um conflito pode escapar ao controle e os conflitos não têm como lógica ter ator racional trabalhando dentro do conflito. Os conflitos podem escalar de uma forma muito rápida, muito ruim. Isso é possibilidade no campo da possibilidade. Pode ser que a gente tenha uma possibilidade. A gente tem um programa nuclear iraniano que a cada vez mais consegue ter o produto, o vetor e um certo espaço para atuar a nível tático com o equipamento e o armamento nuclear. A gente tem Israel, que não declara, mas muito possivelmente também tem essa capacidade. Nós temos todos aqueles interessados no território, que a gente já conversou na primeira rodada, que são também potências nucleares. Mas se a gente for perguntar isso em termos de probabilidade, porque é uma possibilidade, outra coisa é a probabilidade. Eu vejo como uma probabilidade remota. A gente está falando aí de um território, volto ao tamanho de Belo Horizonte, já falei, vou colocar o tamanho de Curitiba, tem mais ou menos a mesma área, um pouquinho maior que Curitiba, um pouquinho
mais população do que Curitiba. Eu acho que é uma escalada de grandes potências ou uma escalada de atores irracionais por um espaço tão pequeno, para mim seria um ponto fora da curva. Eu não imagino que a gente esteja com isso no radar. Pelo menos assim, 2025 não me parece, acho que 2026 também não. Não comungo da ideia. Era isso. Eu acho que o fato da pergunta ser feita, né, já mostra, o fato desse assunto ser levantado já mostra como as coisas estão mudando rapidamente no sistema internacional, né? Então, na época da Guerra Fria, né, em que o equilíbrio do terror aí, da mútua destruição assegurada, mantinha afastado a ameaça da guerra nuclear, embora houvesse uma capacidade, inclusive, instalada muito maior, né, no auge da Guerra Fria do que hoje, em quantidade de ogivas, etc. O que nós vemos hoje é um discurso, né, nas vozes de lideranças sobre essa possibilidade. Então, o Medvedev, que foi presidente da Rússia, né, foi primeiro-ministro também da Rússia, falava dia sim, dia não, aí ameaçava com o uso do emprego da arma nuclear. Nós vemos agora o presidente Macron falando sobre garantir, né, que a França poderia pensar em garantir a dissuasão nuclear dos outros países europeus, uma vez que existia a possibilidade dos Estados Unidos não oferecer mais, né, o seu guarda-chuva de proteção nuclear sobre a Europa, o presidente Macron dizendo que essa possibilidade deveria ser considerada, né? Nós vemos o primeiro-ministro da Polônia, o Donald Tusk, falando abertamente, né, que a Polônia deveria pensar em aumentar suas capacidades nucleares, né? Nós vemos na capa da Der Spiegel alemã a pergunta, né, se a Alemanha se não estava na hora da Alemanha ter a sua bomba nuclear, né? A Alemanha, com seu passado, né, com sua questão do pacifismo muito arraigado, quando a Alemanha começa a pensar nisso é porque tem alguma coisa muito diferente acontecendo no mundo. Nós vemos a Coreia do Sul, essa discussão já está bastante presente. A Coreia do Sul, ao ver os Estados Unidos mudando em 180 graus a sua política em relação à Ucrânia, ela se pergunta se num eventual conflito com a Coreia do Norte, né, conflito esse que formalmente ainda existe, nunca deixou de existir, a Coreia do Norte é uma potência nuclear, se ela seria protegida pelos Estados Unidos. Essa conversa já chegou no Japão também. Então, e tem o Irã, que é o diretamente envolvido com o nosso assunto de hoje, o Irã caminhando aí em largos passos, em passos largos, né? Houve um crescimento muito acentuado nos estoques de urânio enriquecido a mais de 60%, a 60%, né? Passou de cento e poucos quilos em novembro do ano passado para 200 e poucos quilos esse ano. Tem a conversa cada vez mais frequente na imprensa, né, de que Israel poderia fazer um ataque às instalações nucleares iranianas. Então, assim, a probabilidade do uso da arma nuclear, eu concordo com o Migon, é baixa, porque as consequências são muito graves para o Estado que empregar a arma nuclear, né? O Estado que empregar uma arma nuclear vai virar pária no sistema internacional no minuto seguinte, né? É um tabu o uso da arma nuclear. Só que o, o espírito do tempo, né? O espírito do tempo traz esse assunto à baila. Então, o risco hoje, embora eu acredite que ainda seja pequeno, especialmente no Oriente Médio, até porque só tem um ator hoje que possui a arma, que é Israel, né? O Irã ainda não possui, e eu acho muito pouco provável que o Irã e os Estados Unidos permitam, né, que o Irã chegue a esse nível de desenvolvimento sem realizar um ataque antes, um ataque preventivo antes. Então, embora a possibilidade seja baixa, o simples fato de a gente estar discutindo isso mostra o momento bastante conturbado no sistema internacional que nós estamos vivendo. Bem, como já foi bem explorado, tanto pelo Coronel Migon quanto pelo Coronel Paulo Filho, eu também enxergo uma baixa probabilidade. Um ataque que poderia levar a uma ação das grandes potências, nesse momento agora, eu não enxergo. Eu enxergaria um cenário mais incerto e hostil no 7 de outubro. Isso, inclusive, ajuda a vocês a entenderem todo o deslocamento de meios americanos para a região, toda a disponibilização de meios europeus para a defesa de Israel. 2 porta-aviões americanos, aviões diversos de forças aéreas europeias
que ajudaram a defender Israel tanto em abril quanto em outubro, mas que são coisas que mostram ali a possibilidade, sim, de um conflito de maior escala, ultrapassando a escala regional. Neste momento agora, eu não creio nesse sentido. De certa forma, também o fato de que há uma certa visão sobre um ataque nuclear, um ataque ao programa nuclear iraniano, não é uma expectativa meramente israelense. Posso garantir que os países do Golfo olham com certa simpatia, sim, para que o Irã não consiga desenvolver um armamento nuclear. Se outro ator conseguir fazer isso que não sejam eles, melhor ainda, porque eles não precisam nem ter as mãos no assunto. Então, o que se observa aqui também é uma questão de que o Irã persegue a questão nuclear, porque ele enxerga nisso um imperativo de segurança que garantiria a sobrevivência do regime dos ayatolás, enquanto que os estados da região não veem com bons olhos um Irã nuclearizado. Então, você pode ter um ataque, sim, mas talvez as condições para que uma questão global seja desencadeada a partir de um ataque nesse sentido, eu não as enxergo. Tanto que o tratado assinado recentemente entre Rússia e Irã é um tratado de cooperação militar, mas é um tratado que, a pedido dos russos, foi excluída todas as cláusulas que previam defesa mútua. Então, os russos sabiam muito bem o que estavam assinando no momento que estavam assinando. A nossa próxima pergunta vem do Dr. Samuel Feldberg. Ele pergunta o seguinte: quanto nossas forças de segurança podem se beneficiar da experiência das IDF no combate urbano em Gaza? Há paralelos relevantes? Coronel Migon. Pô, eu tô sempre dando uma volta aqui com mais um clique, né? Eu queria falar que arma nuclear, ok, mas acho que a gente tem outros instrumentos de baixa assinatura que talvez mereçam ser explorados. Mas armas biológicas, armas químicas, a gente tem muito mais possibilidades nesse setor, no sentido de que elas existem, muito mais tranquilidade nos vetores, são vetores mais simples, baixo nível de assinatura, ou seja, pode ser feitos de formas menos óbvias nesse espaço, e tem muito menos controle, tem muito menos atenção, no sentido assim, é uma escalada, a gente já ir direto, para mim não faz muito sentido, a gente tem no histórico ali outras possibilidades, e bio me parece muito mais factível, e químico muito tranquilamente, isso aí já é uma realidade. Com relação a essa pergunta em específico, assim, né? Eu falo de São Paulo, a gente tem aqui o Centro de Operações Urbanas, Centro de Instrução de Operações Urbanas. Ele era um centro de instrução de garantia da lei e da ordem, que poderiam ser operações urbanas e operações rurais. Ele evoluiu nos últimos anos para operações urbanas, e acho que esse aí é o primeiro ponto de transbordamento de competências operacionais a partir do conflito de Gaza. Então, tudo que a gente pensar em capacidades militares em área urbana, aí sim nós temos um espaço. Então, a gente tem comunicações, comando e controle em área urbana, nós temos engajamento de alvo, nós temos técnicas, táticas e procedimentos para progressão, para apoio de fogo, todos os sistemas operacionais, todas as funções de combate, elas, em ambiente urbano, estão sendo bastante esticadas nas suas competências. Isso é uma coisa que a maior parte dos países de referência já tem. Nós temos grandes centros de operações urbanas nos Estados Unidos, na Alemanha, na França e no Brasil. É claro que o nosso ainda é uma estrutura módica, a gente já tinha em área urbana de superfície, a gente agora começa a trabalhar mais essa questão em áreas urbanas enterradas, áreas de túneis. Pensem na cidade de São Paulo, é uma escala aí para 10 vezes o que nós estamos falando, mas pensem na cidade de São Paulo, pensem o que significa 20 linhas de metrô, e o que significa operações urbanas em uma megalópole. E a gente pega isso para a América do Sul, quando a gente pega cidades acima de 1 milhão de habitantes, já começa a aparecer muito no nosso mapa isso. Então nós temos cidades que têm a mesma população que a gente está vendo em Gaza, concentrada numa única cidade. Então, acho que, primeiro de tudo, essa parte de operações em ambiente urbano. Uma segunda área de transbordamento, eu não quero roubar tema do professor Sandro, é a parte de inteligência, a parte de monitoramento, a parte de ASTAR. Nós temos uma produção de inteligência muito forte no ambiente de Gaza, nós temos desafios de processamento para gerar atuação. E aí, de novo, aqui é
um grande desafio. A gente já começa a ter que integrar tecnologias, inteligência artificial, como compartilhar esse dado, como realmente fazer esse dado chegar de forma útil. Então, a gente tem aqui um desafio para a engenharia de defesa que vai se transportar para um desafio na doutrina militar de defesa. Então, acho que a gente aí tem um outro processo. Acho que a gente tem um terceiro ponto, e eu vou encerrar neles por conta de tempo e por conta de reflexão, que é a parte humanitária. A gente tem que fazer isso tudo guarnecendo as estruturas humanitárias. Nós temos que conseguir desenvolver todo um pacote de inteligência dentro de um processo que é um hospital em cima e um túnel embaixo de um centro de comando. Nós temos que pensar que um fluxo logístico pode estar alimentando pessoas, e essas pessoas podem ser combatentes, ou essas pessoas podem ser desesperadas por ajuda humanitária. Nós temos que conseguir esquadrinhar o processo de distribuição de fogo, de poder de combate, compartimentar isso dentro dos danos colaterais. Então, a gente tem um desafio de fazer a operação urbana com a questão humanitária, fazer a operação de inteligência com a questão humanitária. A gente tem todo um direito aí que funciona, ok? A gente tem alvo lícito, alvo justificado, alvo militar. Não quero discutir essa camada. Quero discutir como fazer isso. Respeitar dessa camada, como fazer com que o impacto do conflito seja proporcional e mitigado para essa população. Acho que são 3 grandes exemplos. Tem países que não pensam nisso. Então, determinados países grandes, até muito simples, remove e passa. Essa é uma forma de raciocínio que alguns grandes atores utilizam, não é a nossa. Então, acho que a gente tem um aprendizado aí. Fecho. Em operações em área urbana, em inteligência dentro desse processo e em condições de apoio humanitário que dobra as exigências para a força no terreno, multiplica essa exigência para a força no terreno. Acho que são as grandes contribuições a aprofundar. Obrigado. Tenho muito a acrescentar o que o Migon falou, apenas dar o testemunho de que há um esforço nas Forças Armadas, e eu vou falar do Exército em especial, né, de colher o máximo de ensinamentos a respeito dos conflitos que estão em curso, né? Então, essa nossa reunião aqui do Observatório Militar da Praia Vermelha é um exemplo no nível acadêmico, né, na Escola de Comando Estado-Maior do Exército, mas há, por exemplo, no Centro de Doutrina do Exército, uma série de grupos especializados investigando não só a questão de conflito em zona urbana, como o Migon se referiu, mas também utilização de drones, fogos, inteligência, comando e controle, há uma série de grupos especializados tentando tirar o máximo de ensinamentos, né? Isso é verdade para o Exército Brasileiro, mas é também verdade, certamente, para a Marinha do Brasil e para a Força Aérea. Então, há sim esse esforço e há muitos ensinamentos sendo colhidos por vários grupos especializados que debatem isso diariamente, né? A gente está presente, eu, Migon, o Sandro também, em alguns grupos aí, a gente todo dia recebe mensagens sobre esses assuntos aí. Bem, o Migon já bateu muito bem como a gente poderia estudar uma ação dessa. O Paulo Filho mostrou como isso pode ser trabalhado e como isso é trabalhado, principalmente na Força Terrestre. Eu só vou acrescentar aqui, até por questão do tempo, existe um muito interessante estudo feito por um think tank britânico, o Royal United Services Institute, que tem feito uma série de estudos sobre a guerra da Ucrânia. Eles fizeram um sobre Gaza. Eles tiveram a possibilidade de entrevistar comandantes do nível pelotão até o nível comandante de brigada nas operações em Gaza. É um estudo de 2024, cobrindo as operações ali até aquele momento do estudo. Então, é um estudo bastante interessante para ver e que vale muito a pena para quem queira entender a operação ali por dentro mesmo. É muito válido, uma série de lições, e aqui a gente tem feito esse esforço. Na Força, a gente tem feito esse esforço muito bem demonstrado pelo Migon em diversos níveis, né? Porque uma operação dessa você tem que colher os ensinamentos no nível estratégico, no nível operacional e no plano tático. O que você vai ensinar para o soldado não é a mesma coisa que você vai ensinar para o tenente, que não é a mesma coisa que você vai ensinar para o coronel. Cada um há uma lição para cada um a respeito de um conflito como esse. Para as forças de segurança, aí realmente cabe tentar entender. O que eu tenho visto muito é que, recentemente, nesse plano mais acadêmico, a gente tem visto um interesse maior das forças de segurança. A gente tem até tido vários alunos das forças de segurança aqui na escola, no nosso programa de pós-graduação, tentando entender como eles podem absorver lições destes conflitos para a própria prática policial e para a prática de segurança no Brasil.
Nós temos ainda algumas perguntas a serem respondidas, mas nós estamos com a premência de tempo, de horário para encerrar. Então, eu vou passar para a última pergunta, pedindo que cada palestrante, por favor, no momento das respostas, já faça suas considerações finais, se assim desejarem. A pergunta é a seguinte: da nossa escola aqui, nós estamos vivenciando em plena atividade o acordo de paz de Israel com Hamas. E observamos Cessar-fogo. Desculpa, acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas. Observamos o fim da primeira fase, com a devolução dos reféns que haviam sido acordados no início das negociações. Como os senhores vislumbram a continuidade desse acordo de cessar-fogo? Coronel Migon. Essa é uma pergunta difícil, né? Eu costumo dizer que prever o futuro eu preferia acertar a loteria, que obviamente ia ter um benefício mais direto para a minha pessoa. Acho que é muito difícil isso. A gente tem um acordo de paz em camadas públicas, um acordo de cessar-fogo em camadas públicas, onde a gente tem todo o escrutínio da sociedade internacional. Parece uma dança, e essa dança, cada um está com uma música diferente, cada um está querendo um ritmo diferente. Então, não está bem encaixado, não quer dizer que ambas as partes tenham a mesma vontade, mesmo alinhamento para fazer isso se tornar um caso concreto. Então, a gente tem, sim, um acordo, ele já trouxe alguns resultados pragmáticos no terreno, mas a gente tem muita contestação por ambas as partes, muita acusação recíproca de que o acordo não está sendo respeitado. Temos muita exploração midiática, propaganda mesmo, operações psicológicas, temos desproporcionalidade nesse processo. O valor de um prisioneiro para a sociedade, de um refém para a sociedade israelense, ou o valor de 100 prisioneiros liberados. Nós temos uma situação assim muito assimétrica. Então, ele tem o seu mérito, mas ele é muito imperfeito. Então, a gente falar como vai avançar uma segunda fase, como vai ser o prosseguimento disso, eu vou para minhas palavras finais igual a abrir, né? Nós estamos em 2025 com novos arranjos na política internacional, novos arranjos na relação entre os países, na perspectiva e interesse de cada um dos atores. A mesma coisa com relação ao acordo de cessar-fogo. A gente tem oportunidades de ganho e perda bem assimétricas e vontade de executar também bastante assimétrica. Eu não consigo dar uma resposta assertiva, eu prefiro ser bem reservado no prognóstico. Eu acho que vai ser uma coisa lenta, incerta, sujeita a muitos pequenos desafios até se tornar uma solução mais avançada. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Mandei no chat as duas teses que eu tinha referido. Dei uma sugestão que você me pode explorar mais para frente, que é a parte de poder militar, investimentos em defesa, nesse mundo em transformação, e fico muito agradecido aí pela oportunidade. Parabéns, Coronel Paulo Filho, parabéns, professor Sandro, pelas suas intervenções, e muito obrigado por ter podido estar junto com vocês aqui nesse debate. Tentando ser breve pelo adiantado da hora, né? Eu acho até que o cessar-fogo, há uma motivação muito forte em Israel para tentar estender o cessar-fogo, que é o retorno dos reféns do Hamas, né? Então eu acho que enquanto houver essa possibilidade do retorno dos reféns, o Israel vai se conter, né? Conter suas ações militares contra o Hamas, na esperança de reaver com vida aí a maior quantidade possível de reféns. Quanto a um passo seguinte, que seria, depois de cessar fogo, né, um acordo de paz, eu sou bastante pessimista, porque um acordo de paz entre o Hamas e Israel pressupõe que Israel aceite a permanência do Hamas como uma organização, né, como um grupo organizado governando a faixa de Gaza. E isso, para mim, nesse momento, parece inaceitável para o governo israelense, né? Para esse governo israelense, pelo menos. Então, eu sou pessimista em relação a um acordo de paz definitivo entre o Hamas e o governo de Israel. Talvez tenha que se encontrar um outro arranjo, um outro grupo para liderar a faixa de Gaza. Aí sim, eu acho que é possível. Com o Hamas, eu sou bastante pessimista. Então, eu gostaria de agradecer ao Coronel Mega pelo convite do Observatório Militar da Praia Vermelha, reconhecer o meu esforço do Observatório em promover esses debates,
cumprimentar o Coronel Migon e o professor Sandro pelas palavras, né? E convidar as pessoas que nos assistem, né, a, a ampliarem esse debate, né? É muito importante que o Brasil como um todo pense sobre o que está acontecendo, suas instituições, né, suas organizações, tanto públicas quanto privadas, pensem nas mudanças que estão acontecendo no cenário internacional, como elas se refletem em relação ao nosso país e como o nosso país deve se comportar em relação a tudo isso que está acontecendo. Então, esses debates contribuem bastante, na minha opinião, né, pelo menos em despertar esse tipo de assunto na sociedade brasileira. Então, muito obrigado mais uma vez, até a próxima. Bom, vou iniciar pelo agradecimento. Quero agradecer muito ao Observatório Militar da Praia Vermelha por permitir fazer uma mesa desse tipo, com oficiais de escola, como o Migon e o Paulo Filho, que, além de tudo, são de cavalaria, então que nossos estribos possam se chocar em outras jornadas. Tá bom? Para a felicidade de vocês, faça essa homenagem à cavalaria. E, quanto às considerações, eu posso dizer a vocês o seguinte: eu posso dizer, a paz é um sonho que pode ser obtido. Entretanto, a paz só existe quando ela é visualizada pela política. Nesse momento, talvez o grande labirinto da política seja nesse sentido. Concordo com o Paulo que não haverá um acordo entre Israel e Hamas simplesmente porque um acordo formal seria Israel reconhecendo um ator que, em seu artigo 5º do Estatuto, prevê a destruição do Estado de Israel. Israel jamais vai assinar um documento com Hamas. Tanto que a negociação do cessar-fogo é sempre feita por terceiros. Ou Israel fala com enviados do Catar que levam para o Hamas e trazem de volta, ou enviados do Egito que levam o Hamas e trazem de volta as propostas. Então, nesse sentido, o que a gente vê aqui talvez seja mais uma rodada de cessar-fogo, como a gente já tem visto nos enfrentamentos entre Israel e Hamas desde 2009. 2009, 2012, 2014, 2021, e agora talvez seja mais uma rodada no sentido de que a gente veja um cessar-fogo e apenas isto. Então, dessa maneira, o que a gente vai ver talvez também seja um pouco uma ação de Israel nas sombras, utilizando de meios de inteligência para manter esses grupos controlados ou enfraquecidos, e talvez seja nesse sentido. Mas um passo além nesse conflito envolve a comunidade internacional na região. Não envolve só os países da região, envolve a comunidade internacional mesmo, envolve Rússia, envolve os países europeus, envolve o Ocidente, para talvez chegar a um bom termo. Sem isso, não haverá termo nesse sentido. Muito obrigado a todos que nos assistiram e obrigado por nos brindar com a sua audiência. Então, em nome do comando da Escola de Comando Chamado Exército, do Observatório Militar da Praia Vermelha, eu gostaria de agradecer ao Coronel Migon, ao Coronel Paulo Filho, ao professor Sandro, que nos brindaram nessa manhã com uma análise bastante objetiva, clara e de excelente qualidade, que pode ser materializada pelos inúmeros elogios que nós lemos no site, no chat, colocados pela nossa assistência. Gostaríamos de agradecer também a nossa assistência pela participação. Pedimos desculpas por não conseguirmos atender a todas as perguntas, face adiantado da hora, mas isso nos mostra o grande interesse que o tema desperta no debate que foi conduzido aqui hoje. Desta forma, então, nós encerramos as nossas atividades deste seminário, mais uma vez agradecendo a todos os participantes e lembrando a todos que nós continuamos aqui da URCA observando o que acontece de relevante no Brasil e no mundo. Tenham todos uma excelente jornada.